Ciência da Natureza do nono ano, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre meio ambiente e a gente vai falar hoje sobre educação ambiental. Tentei dar uma atualizada porque a gente tem vivido hoje, porque vários desses problemas ambientais que a gente vai ver aqui, a gente já comentou lá no sexto ano, a gente já fez alguns trabalhos, a gente que já vocês têm aula comigo há muito tempo sabem como que funciona esse rolê, tá? Então olha só, vamos lá. Olha essas duas fotografias aqui. A gente pode ver primeiro essa daqui, né, que é uma região mais urbana, talvez. Você consegue ver, por exemplo, ali, ó, bem mais marronzinho, bem mais escuro, bem presença mais de fumaça, de poluição, né? A outra um pouco mais claro, porque provavelmente tem mais árvores, tem mais vegetação, tem mais verde. A gente vê isso hoje, olha só, por conta do Covid, né, que é óbvio uma situação horrorosa pra gente, né, que a gente está sofrendo muito, mas olha só, essa primeira comparação aqui é na China, principalmente próximo lá de Wuhan, onde teve a maior parte do isolamento. Em janeiro, antes do isolamento, né, que foi a partir do dia 20, se eu não me engano, lá que começou o isolamento, quanto mais laranjinha, mais poluição. Pensa nisso, tá? Mais gases poluentes. E depois, um mês depois praticamente, no mesmo período, em fevereiro, que já estava isolado em lockdown, quase nada de poluição. Então repara, isso aqui é no mundo. Você acha essas mesmas fotos de lugares no Rio de Janeiro, de lugares em São Paulo, o quanto que o isolamento, ou seja, o quanto que a diminuição de funcionamento de indústrias, de carros circulando para cima e para baixo, enfim, várias atividades antrópicas, né, assim, várias atividades humanas parando, e o quanto que isso diminui a poluição do planeta. Ou seja, o problema do planeta Terra pode ser a gente, né? Então a gente já vê alguns desses poluentes, tá? A gente já conversou lá no sexto ano, por exemplo, que esses gases aqui de carbono, eles são bastante perigosos quando em alta concentração. Por exemplo, o CO2, que é o gás carbônico, né? Ele é resultado daí da queima excessiva de combustíveis fósseis, como gasolina. E aí, quanto mais CO2, mais grossa fica essa camada aí que acaba contribuindo para a intensificação do efeito estufa, né? E aí, se intensifica o efeito estufa, aumenta a temperatura e aí a gente vai ficando o planeta cada vez mais quente e aí cada vez mais colocando em risco a sobrevivência de algumas espécies, tá? Já o monóxido de carbono, ele é um gás invisível que a gente comentou que ele acaba asfixiando a pessoa, lembra disso? Que ele vai se ligando nas moléculas, nas células do seu sangue que transportam o oxigênio, e aí você não transporta mais oxigênio e você para de respirar praticamente, né? Então a pessoa pode acabar vindo a óbito por intoxicação de CO, que é o monóxido, porque tem um oxigênio só, de monóxido de carbono, levando a asfixia e morte em ambientes fechados, tá? O monóxido é muito liberado em escapamento de carros, né? A gente falou que esse é um grande perigo de engarrafamentos em túneis, por exemplo, por isso que nos túneis tem uns ventiladores enormes, umas turbinas, para movimentar o ar, tá? A gente pode falar de contaminação da água. A gente viveu aí muito recente a contaminação aqui no Rio de Janeiro, né, da água contaminada, água bem barrosa, né, uma questão assim péssima, né? Isso se dá muito provavelmente por esgoto contendo aí micro-organismos que podem causar doenças, né? Mas também por resíduos químicos, industriais e outros poluentes que são lançados em rios, lagos e mares e oceanos, causando prejuízos aí aos ecossistemas, tá? Dentre as fontes de contaminação, a poluição pode ser causada pela emissão de substâncias no ambiente, como esses resíduos tóxicos, né? E a grande preocupação é se tiver ainda micro-organismos causadores de doenças, né? A gente teve também ano passado aí no Brasil a questão do óleo lá nas praias do Nordeste, que chegou até aqui no Sudeste também, né? Isso foi um prejuízo enorme, tanto para o turismo, mas muito mais ainda para o meio ambiente, né? Danos irreparáveis aí, possivelmente, tá? Isso pode acontecer por defeitos no sistema de carga marítima, lavagem de tanques de navios que acabam espalhando essas substâncias oleosas, né? Petróleo, por exemplo. E aí essa mancha impede a luz do sol de penetrar na água, e aí com isso você vai impedir que a fotossíntese por parte dessas algas ocorram, diminui a concentração de oxigênio, e aí esses animais marinhos aí acabam morrendo, né? Não só animais, mas outros seres marinhos acabam morrendo. Além disso, as aves, né, que buscam alimentos no mar acabam ficando presas às penas encharcadas de óleo e elas não conseguem mais voar e acabam falecendo também, tá?
Outro tipo de problema ambiental muito forte aqui no Brasil, em algumas regiões específicas, é em relação à caça e à pesca, né? Isso predatório, de maneira assim, exacerbada, né? Acontecendo muito, tá? A velocidade com que o homem vai caçando e pescando animais é muito maior do que a velocidade que ele consegue se reproduzir, tá ok? Fazendo com que você leve à extinção de espécies, por exemplo. Deixa eu fazer só uma pausa e falar o seguinte: não precisa copiar isso tudo, tá? Porque eu sei que é muita coisa, tá bom? Isso está no livro. Então a aula de hoje não precisa copiar esse material, porque tem muita coisa escrita. Copia só o exercício, tá ok? Outro problema é o desmatamento, né? No mundo todo o homem vem derrubando florestas aí de maneira descontrolada. Por que se desmata? Por exemplo, para aumentar a área de cultivo e de pastagem, a gente vive um problema sério de desmatamento no Brasil, né? Problemas legais, inclusive. Para ampliar espaços para construir edifícios e casas, para alcançar regiões para explorar minério, né? E aí com isso surgem vários problemas. Quais seriam as consequências disso? Você aumenta a erosão do solo e ele vai ficando mais pobre. Você extingue nascentes, né? Por causa do rebaixamento do lençol freático. Você eleva a temperatura local e regional. Por quê? Porque sem árvore bate mais sol, né? As árvores elas dão uma amenizada na temperatura, porque elas liberam mais oxigênio, né? Absorvem mais esses raios solares. E aí, sem elas, a temperatura vai lá em cima, tá? E uma outra maneira que acaba contribuindo para o desmatamento são as queimadas. E as queimadas são péssimas de todos os sentidos. Porque quando você começa a botar fogo em alguma coisa, o controle disso é muito difícil. Se estiver ventando, se estiver seco, né, com baixa umidade, não tiver chovido há muito tempo, esse fogo se alastra, você perde o controle. Então você desmata mais áreas do que talvez aquilo que você queria. E além disso, você ainda joga fumaça para o ambiente, contribuindo lá porque a gente viu no início de níveis de CO2, tá? Então isso é muito perigoso de acontecer. É óbvio que tem queimada que é espontânea, né? E aí também é tão perigoso quanto, tá? A gente tem alguns problemas também de poluição com agrotóxicos, né? Que é uma agressão tanto à nossa saúde quanto ao meio ambiente, tá? As plantações são, em geral, então, mais vulneráveis a esse uso de agrotóxicos, porque eles são usados para tentar matar insetos, né, que estejam parasitando ali aquelas plantações, tá? E aí o que acontece? O objetivo disso é deixar que o efeito tóxico do produto desapareça até que a colheita dos alimentos seja realizada. E é muito importante que o agricultor não faça essa colheita logo antes de terminar o prazo determinado pelo fabricante em relação a esse uso de agrotóxicos, tá? Porque isso acaba fazendo o quê, ó? Para onde que vai esse veneno? Ele acaba indo para a gente, chega em mim, eu que como legume e verdura beça, né? Porque você acaba fazendo com que esses alimentos cheguem aos supermercados, feiras, cheios de agrotóxicos ainda contaminados, tá? A gente tem um problema no solo também, né? Você já pode pensar o quanto de lixo que você produz? Para onde que vai esse lixo? Quem se encarrega dele? É muito sério. Depois eu vou tentar adicionar um vídeo da Ilha das Flores que fala um pouco sobre população que trabalha com lixo. No passado eu passei esse vídeo pro 9º ano, vou passar para vocês também, tá bom? E aí quais são os problemas então que vem desse lixo? Mau cheiro, o aspecto desagradável, esse lixo ele contamina o solo, tá? Acaba proliferando ali insetos e roedores, né, que podem transmitir doenças para aquela população, tá bom? Então agora é com vocês. Dê uma passada rápida, né? Tenta ler de novo esses slides aí. Não precisa copiar, conforme eu disse, porque isso já tem no livro. Peço que você apenas faça no seu caderno essa atividade, tá bom, gente? No mais, eu quero agradecer a presença de vocês aí nas aulas, a participação. Sei que tá difícil, mas eu espero que a gente consiga vencer isso juntos. Tem vários alunos que não participaram em nada ainda. David, Débora, Léo, Pedro. Gente, vocês precisam aparecer, tá bom? Espero que esteja tudo bem com vocês e a gente se vê a qualquer dia.